Até onde você iria para desvendar um segredo? Uma vez em posse dele, o que você faria? Quanto vale o seu silêncio? E quanto custa para te calar? Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! Fernanda Orfalha era a filha mais nova de 4 irmãos. Com 1,70 m de altura, morena, atraente, ela era o xodó da família. Fernanda era desencanada, extrovertida, leve, vaidosa, do tipo que levava 37 batons na bolsa. Era também a pessoa mais alegre da casa, fazia brincadeira de tudo e teve uma educação convencional. Ela era ex-aluna do centenário colégio Dante Alighieri e sempre teve boas notas. Mais tarde, ela foi trabalhar na fábrica de confecção de roupas da família como estilista. A Fernanda e o Sérgio, eles se conheceram no clube que eles já frequentavam, o Esporte Clube Sírio, que é um clube assim que é muito frequentado por árabes, então ela também já frequentava, os irmãos dela, e aí ela foi conhecer o Sérgio através de um amigo em comum do pai dela e dele. Então, esse cara, ele conhecia a família dos dois, né, e achou que seria uma boa ideia apresentar o Sérgio, que era um cara aparentemente bacana, a Fernanda também. Então, eles se conheceram e dali em diante, eles iniciaram um relacionamento. Os irmãos da Fernanda, o Júlio e o Alexandre, até já conheciam o Sérgio, porque eles jogavam bola junto no mesmo clube. E um dos irmãos dela, inclusive, falou assim que eles não tinham muita proximidade com o Sérgio, porque ele parecia ser um cara meio violento, assim. Teve uma confusão durante um jogo em que o Sérgio, ele arrancou a camisa, né, a manga da camisa de um dos jogadores. Então, assim, ele parecia ser um cara meio esquentado. Bom, o namoro seguiu então, na verdade evoluiu rapidamente e um ano depois o casal decidiu então que iriam se casar. Só que aconteceu um episódio um tanto quanto estranho uma semana antes desse casamento, gente. Simplesmente o noivo, o Sérgio Narras, ele desapareceu por 48 horas. Pois é. E nesse sumiço dele, né, a família da Fernanda ficou desesperada. A Fernanda então nem se fala. Só que o pai dele, o José Narras, estava bem tranquilo. Não parecia que o filho dele tinha desaparecido, sabe? Era uma coisa um tanto quanto estranha o comportamento do pai. Bom, busca vai, busca vem, até que, gente, ele mesmo, o próprio Sérgio, ele ligou de uma praça e pediu, né, para que fossem buscá-lo. Chegando lá, ele contou uma história bizarra de um sequestro relâmpago. Bom, foi o que ele contou, que tinha acontecido um sequestro relâmpago, então eles deixaram ele ali naquela praça, e isso ficou tudo muito assim, nebuloso. A Fernanda e a família dela insistiram, né, porque foi toda a polícia de São Paulo em busca disso, mas o Sérgio não quis abrir um boletim de ocorrência. O pai dele, inclusive, falou que isso não ia dar em nada, que era para deixar para lá. Então, assim, meio que para não estragar a festa de casamento, que estava uma semana de acontecer, a Fernanda resolveu, como quem diz assim, fazer vista grossa, deixar isso para lá. Na ocasião, inclusive, o pai de Sérgio falou para Fernanda que ela podia escolher o que ela quisesse para a festa de casamento. Igreja, vestido, buffet, tudo, do bom e do melhor, porque a conta seria dele. Então, em março de 2002, aconteceu a cerimônia de casamento de Fernanda Orfalha e Sérgio Narras na Igreja Ortodoxa da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Gente, foi uma cerimônia para mais de 250 convidados, assim, teve álbum de foto em preto e branco, álbum de foto colorido, teve foto com os padrinhos, troca de aliança, dança, um festão mesmo. Então, tava todo mundo ali comemorando, a Fernanda estava muito feliz, o Sérgio também, toda a família reunida, e os dois então, né, selaram essa união. Recém-casados, então, felizes, vivendo aquela fase ali maravilhosa, o Sérgio, ele revelou para a esposa que ele era adicto. Ele fazia o uso daquela substância, né, aquele pozinho branco, então
a Fernanda ficou assim bem abalada e pensou em se divorciar dele, porque, querendo ou não, é uma situação muito complicada, né? Eu não sei se ela estava assim disposta a lidar com isso, mas fato é que ela resolveu continuar casada. Na época, a mãe dela, Nadir, conta que falou com a filha. Olha, você pode salvar uma vida, às vezes é uma oportunidade, né, de você ajudá-lo, então não divorcia não. Depois ela veio até a se arrepender dessa fala dela, mas fato é que a Fernanda e o Sérgio continuaram casados. O pai dele arrumou o pai dele providenciou mesmo um psiquiatra, só que para os dois, não só para o filho, como para a nora também. E segundo ele, o psiquiatra iria ajudar o Sérgio, né, nas questões com a substância ilícita e iria ajudar a Fernanda a lidar com toda essa situação. 6 meses depois, aconteceu de novo o mesmo episódio que tinha acontecido uma semana antes do casamento. O Sérgio desapareceu por 2 dias. E assim, gente, já era recidiva, né? A Fernanda já estava desgostosa, querendo ou não, descobriu uma revelação do marido, agora o marido desaparece de novo. E dessa vez não teve nem motivo. Ele não precisou de mentir falando que foi sequestrado. Simplesmente ele ficou muito puto porque ela foi a um salão de beleza com uma amiga que era solteira e ele era árabe, né, de família árabe, e falou com ela que mulher de árabe não sai com mulher solteira. E esse foi o motivo para ele sair batendo a porta e ficar fora de casa por 2 dias. A Fernanda achou tudo muito suspeito, né? Claro, já tinha acontecido. Então, assim, pela primeira vez, no dia 13 de setembro de 2002, ela ligou para o Júlio, um dos irmãos, e disse que o casamento dela estava indo, tipo assim, de mal a pior e que ela já queria mesmo se separar. Perguntou para ele se ele podia, então, buscá-la. O casal, a Fernanda e o Sérgio, eles moravam em uma região nobre da cidade. Então, o Júlio foi até lá, ele morava um pouco distante, né? Mas foi até lá buscar a irmã. Quando ele chegou lá, o sogro dela, né, o José, ele já havia chegado um pouco antes. E com uma explicação assim meio esfarrapada do filho, falando que o filho estava, na verdade, na casa dele, que tinha ido dormir lá, porque estava, né, envolvido com substâncias, então que ele acabou passando mal e foi dormir na casa do pai e começou a insistir para Fernanda para não ir embora, para não abandonar o casamento. Esse papo, né? Vocês são muito felizes juntos, por que que você vai julgar tudo pro alto, sendo que na verdade quem estava julgando era o filho dele. Mas enfim, fato é que ela não quis, então, ir embora com o irmão dela, o Júlio, que foi até lá buscá-la. Ela resolveu dar mais uma chance pro marido. Bom, então ela já estava, tipo assim, desconfiadaça mesmo, que o marido estava traindo, né? Não tinha o que pensar, o cara tinha sumido de casa por 2 dias, já era a segunda vez, o pai acobertando tudo, aí essa história foi dormir na casa do pai, tem a questão da substância ilícita. Então ela falou, gente, é traição, ele tá usando isso com alguém. E ela tinha a plena certeza de que era isso. Então ela resolveu, naquela noite ainda, né, quando ele voltou para casa, porque todo esse episódio do irmão, do sogro que eu mencionei para vocês, aconteceu durante o dia, ali na parte do almoço. Quando o Sérgio retorna para casa na parte da noite, a Fernanda e ele têm uma discussão, né? E depois ela acaba indo mexer no celular dele secretamente. E então ela descobriu que 2 ou 3 números se repetiam. E aí ela ficou encafifada e resolveu ir atrás disso. No dia seguinte, dia 14 de setembro, ela ligou então para um desses números e atendeu uma voz híbrida. Do outro lado da linha, falava a travesti Katrina, que, segundo se investigou, era a parceira mais frequente de Sérgio. Disposta a saber até onde ia a relação dos dois, Fernanda fez uma visita a ela. O apartamento que Katrina dividia com uma amiga ficava no centro da cidade, em uma região conhecida como Boca do Lixo, não muito distante do luxuoso apartamento em que o casal morava. Na versão da Katrina, o Sérgio, gente, o negócio era muito mais embaixo. O cara, ele não só fazia uso de substância ilícita com outras pessoas, mas ele também participava de festinhas entre 4 paredes, se é que vocês me entendem, regadas a substâncias ilícitas, então vocês sabem o nome disso, e ele
era assim, um cliente assíduo. Não era uma coisa esporádica, não. Tanto que foram encontrados cheques no valor de R$ 3.000 para Katrina e também outros cheques de valores altos para outras travestis. Recapitulando, então, no dia 13, ela liga para o irmão, reclama do casamento, pede para que ele vá buscá-la e o sogro acaba convencendo a ficar, então ela desiste e fica. O marido volta nesse mesmo dia 13 à noite para casa, ela checa o telefone dele, descobre esses números. No dia seguinte, no dia 14, ela liga para um desses números, descobre a Katrina, vai até lá, descobre o local, descobre tudo que o marido estava fazendo. E aí, então, quando ela volta para casa nesse dia 14, o pau tora. Porque, gente, não tem como. Na hora que ela chegou em casa, ela queria, tipo assim, esgoelar o marido. Como assim? Além de você estar fazendo uso de substância, que você me contou e eu aceitei, a gente, né, combinou de você parar e se ajudar, e até seu pai arrumou um psiquiatra, enfim, tudo caminhando, mas ele não fazia somente isso. Ele também mantinha relações sexuais com as travestis. A Katrina era, né, a Master Plus dele, a quem ele realmente... Dizem que, inclusive, ele tinha sentimentos pela Katrina e que pensava em casar com ela. Ele bancava ela mesmo, gente. Então, depois de descobrir tudo isso, ela confrontou o esposo e falou: o que é isso? Que palhaçada é essa? Como assim a gente tá casado, você tá fazendo tudo isso comigo, nas minhas costas? Nessa época, tinham apenas 6 meses de namoro. E o Sérgio, gente, assim, ele ficou descontrolado. Ele falou: ah, é? E aí a gente entra em duas versões. A versão da família da Fernanda, né, é o que aconteceu foi o seguinte: a discussão começou, inclusive o irmão dela, o Júlio, deu entrevistas depois contando isso, né, que foi averiguado pela perícia e feito ali todos os exames e constatou, segundo a versão da família, da defesa, que é isso, perdão, da acusação, que é isso. Quando ela o confrontou, ela ligou para o Júlio e falou: Júlio, vem me buscar, pelo amor de Deus. E ali na casa do casal tinha uma antessala depois da porta que a Fernanda meio que se resguardou ali. O Júlio já ficou desesperado e ligou para o outro irmão dele que morava mais próximo. Mas a intenção dele era que esse outro irmão ficasse na linha com a Fernanda e então acompanhando ali, né, em tempo real, tudo o que estava acontecendo. Só que esse outro irmão ficou também mega desesperado porque sabia da situação que estava acontecendo no apartamento e correu para lá. Então, um estava mais ou menos a 15 minutos de distância e o outro, o Júlio, estava a mais ou menos 25 minutos de distância. Bom, os dois então se encaminharam para o apartamento da irmã em busca, né, de tentar tirá-la dali, mas quando eles chegaram, já era tarde demais. Infelizmente, já tinha polícia, já tinha SAMU e o que aconteceu na versão da acusação é que a Fernanda, ela ali aguardando os irmãos, o Sérgio, ele invadiu e deu um disparo contra ela. Então, ela morreu porque atingiu a coluna vertebral, ricocheteou, né, a bala ricocheteou, que palavra complicada, e atingiu o coração da moça. Então, ela morreu na hora. E também teve um outro disparo, que aí os vizinhos falam que escutaram, por isso que estava todo mundo do prédio achando que ele tirou a própria vida e depois se matou. Mas não, é porque o tiro errou, né, e pegou na janela. Mas o que a promotoria fala é uma coisa e o que a defesa fala é outra. Já o Sérgio Narras, ele falou que não, que na verdade, né, a esposa dele cometeu autoextermínio porque ela não aguentou todas essas descobertas, infelizmente, e ela acabou dando o fim da própria vida porque o Sérgio, ele mantinha armas em casa, né? Também era um porte legal de arma. Então, parece que ele tinha ali 4 armas e, segundo ele, ela se trancou dentro do closet e falou, né? Eu vou fazer. E quando ele conseguiu arrombar a porta, o pior já tinha acontecido. Então, essa é a versão dele. Inclusive, ele nem foi preso, né, em flagrante ali na hora da cena, na hora que a polícia chegou, porque ele alegou que ela tinha tirado a própria vida. De acordo com a promotoria, a cena do crime foi alterada antes da chegada da perícia, que detectou que é improvável que o caso se trate de um suicídio, visto que havia pólvora em uma camisa do réu que estava escondida embaixo da cama. Abre aspas, o local não foi adequadamente preservado e eu estou sendo light.
Fecha aspas, afirmou o promotor Zanelli. Já a defesa alegou que os vestígios passaram para a camisa de Sérgio quando ele abraçou a mulher. Em sua análise, a perícia achou improvável que a pólvora tenha passado da roupa dela para a dele. Sérgio foi preso na hora. Não pela morte de Fernanda, mas por porte ilegal de armas. Ele mantinha em seu apartamento pelo menos 4. Nadir, a mãe de Fernanda, disse em entrevista que não tinha dúvidas de que o pai de Sérgio, o José Narras, que ele sabia de todo o envolvimento do filho com travestis, com as substâncias ilícitas, mas que, na verdade, ele queria um herdeiro. Quando tudo isso aconteceu, a Fernanda estava com 28 anos e o Sérgio com 38. A advogada de defesa da época, Dora Cavalcante, em entrevista à Universa, ela disse que não iria tecer comentários em relação à fala do irmão da Fernanda, do Júlio. Ela estava mencionando o fato de que ele falou que a irmã ligou para ele para poder ir buscá-la antes de tudo isso ter acontecido, antes dos disparos. Mas a advogada disse que isso aí, enfim, que ela não iria entrar no mérito dessa fala, que o Júlio falou que foi apenas 30 minutos antes da irmã, então falecer, que ele recebeu essa ligação, o que é assim bizarro você pensar, cara, 30 minutos é muito pouco tempo. E a advogada simplesmente descaracterizou isso, disse que, como quem diz assim, isso aí não é nada não, ele tá abalado, mas o Júlio reafirmou que a ligação dele, que essa ligação, inclusive, foi gravada e estava no inquérito. Então, assim, a ligação existiu. Tem também um adendo, gente, eu esqueci de mencionar. Quando os irmãos da Fernanda chegaram até o local, até o apartamento, um irmão já estava lá em cima, mas o Júlio não quis subir. E ele disse que o pai do Sérgio, inclusive, estava no apartamento quando toda essa barbaridade aconteceu. Parece que foi ele mesmo, o pai, que ligou para a polícia e disse, olha, aconteceu alguma coisa com a nossa Fernandinha. Então, assim, é um tanto quanto esquisita essa família, gente? Será que o pai viu o filho, dando tiro? Será que o pai não viu? Será que, por que ele ligou para a polícia? Enfim, o Júlio conta que tudo foi muito rápido, que quando ele virou a esquina assim, para onde ficava o apartamento do casal, já estava com polícia, já tinha SAMU, e ele demorou 25 minutos no trajeto dele. Então, que foi realmente tudo muito rápido. A polícia e a ajuda, o SAMU, ele chegou muito rápido. Ele achou um tanto quanto esquisito, mas era o que estava ali, era a cena que estava montada ali já. Sérgio já havia sido casado antes de Fernanda, mas não teve filhos. Em outubro de 2004, cerca de 2 anos depois, ele registrou sua união com uma suíça, em Santa Cecília. O oficial que lavrou o documento o reconheceu das páginas policiais dos jornais e comunicou ao Ministério Público que ele estava se casando com uma estrangeira. Mencionou que a nova senhora Narras tinha vindo ao Brasil apenas 3 vezes. Depois de confirmar, o Ministério Público pediu a prisão de Sérgio. Ele ficou na cadeia de 11 de novembro de 2004 até 7 de dezembro do mesmo ano, quando sua defesa conseguiu um habeas corpus. Durante 16 anos, a defesa interpôs inúmeros recursos, em sua maior parte desconsiderados. O primeiro júri havia sido marcado para os dias 8, 9 e 10 de novembro de 2017, mas imediatamente antes do julgamento, a defesa encaminhou ao Tribunal de Justiça um parecer em que reforçava a argumentação de que a vítima sofria de depressão e por isso deu fim da própria vida. Abre aspas. Ela tem um histórico de doença, sempre frequentou psiquiatras. Fecha aspas. Sustentou a advogada do réu. O júri, então, acabou sendo adiado. Os familiares de Fernanda afirmam que ela nunca frequentou psiquiatra, que isso é uma mentira, que inclusive foi o José Narras, o pai do Sérgio, que providenciou esse psiquiatra, falando que seria melhor para ela poder conseguir lidar com o vício do marido. Então, assim, que não era nada que ela precisasse. Inclusive, gente, este mesmo psiquiatra, ele depôs contra a Fernanda, ou seja, a favor do Sérgio,
futuramente no tribunal e durou aí mais ou menos 4 horas o depoimento dele só falando coisas boas do Sérgio a respeito, né, do casamento dos dois, descendo pau na Fernanda. Na época, inclusive, né, a mãe da Fernanda alegou que esse psiquiatra, ele receitou um monte de antidepressivo para a filha dela, que isso não fazia sentido nenhum, porque ela sempre foi uma menina muito alegre, muito extrovertida, então que eles não entendiam nada, mas que era tudo ali, né, armação do sogro, né, do pai do Sérgio, que conhecia esse psiquiatra da igreja ortodoxa que ele frequentava. Então, assim, era uma teia ali o negócio, gente. O Sérgio Narras, ele só foi ser julgado, gente, em setembro de 2020. Olha que surreal. E mesmo assim, ele foi sentenciado a 7 anos em regime semiaberto. Porque quando é abaixo do mínimo, né, a pessoa fica automaticamente em regime semiaberto. É óbvio, né, que a acusação entrou com vários recursos, isso era uma aberração. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, né, as circunstâncias do crime e aumentou a pena para 8 anos e 2 meses, que passou então a ser cumprida em regime fechado. A mãe da Fernanda conta, né, a Nadir, que o irmão mais velho, o Alexandre, ele tinha assim adoração pela Nanda, que a Renata, uma outra irmã, ri muito, né, e chora ao lembrar da irmã, que elas iam juntas para as festas e como elas se divertiam. Então, assim, faz muita falta, entende? Já tem 21 anos desse crime, mas até hoje muitas pessoas, a grande maioria delas, inclusive eu, acham um absurdo. A pena que o Sérgio recebeu foi ínfima perante ao que ele fez, perante a todo o mal que ele causou para Fernanda enquanto estava casada com ele. Não precisava de ter terminado assim. Eu acredito que cada pessoa tem o direito de viver como quiser, desde que você não afete, né, uma terceira pessoa, desde que você não ponha outras pessoas para pagarem pelos seus BOs. Então, assim, é um caso muito triste, uma menina muito jovem que perdeu a vida de uma forma inesperada nas mãos do próprio marido, né? Então ninguém esperava por isso. Ele não era uma pessoa que a família dela não gostava, muito pelo contrário, foi uma festa de casamento linda, com muitos convidados, mas enfim. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de chamar o final, gente, eu gostaria aqui de pedir desculpa pelo meu sumiço, mas eu tive uma infecção muito grande. Na verdade, ela nem tá 100% curada ainda, mas agora eu já tô tomando um remédio muito forte, que tá fazendo um efeito maravilhoso, graças a Deus. Mas eu passei aí um perrengue, né, de 2 semanas, não consegui gravar porque eu não podia nem encostar na cadeira, né? Tomou minhas costas toda, no rosto, então eu não tinha a menor condição de vir aqui gravar, mas eu já tava morrendo de saudade. Eu queria muito postar para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curte, deixa um comentário, porque ajuda muito o canal. E esse foi o caso de hoje. Bom, se vocês já conheceram essa história ou não, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Se alguém tem mais alguma informação que possa enriquecer esse caso, também deixa aqui nos comentários, por favor. E é isso. Redes sociais, para quem quiser me seguir por lá. Comenta bastante para engajar, galera. E a gente se vê então no próximo vídeo.